A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala com os irmãos é a irmã Marcela. Eu congrego na Igreja Missão Pentecostal Estrela da Manhã. Tem 4 anos que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Irmãos, desde o início da minha fé, quando eu aceitei a Jesus, eu sempre tinha muita sede. Eu sempre tive muita sede de saber mais da palavra do Senhor Jesus, de saber sobre o arrebatamento da igreja. E sempre que eu perguntava para alguém sobre o arrebatamento, todos me falavam a mesma coisa, que a igreja ia sumir num piscar de olhos. E que a igreja não ia passar pela grande tribulação, ou seja, ia ser um arrebatamento iminente. Iminente, que muitas pessoas, ia acontecer muitos acidentes, que muitas pessoas iam perder o controle dos veículos. E como os irmãos sabem, que vi aí nos vídeos, né, que eles fazem sobre o arrebatamento. Então, meus irmãos, eu comecei a ler, comecei a buscar, comecei a meditar na palavra do Senhor, até que um dia eu cheguei no livro de Mateus, capítulo 24, que fala sobre os sinais do tempo do fim. E eu vejo algo, irmãos, que ali naquele texto, eu vejo algo que eu achei que era muito errado ao que me ensinavam. Que eles me falavam que o arrebatamento ia ser iminente, e quando eu li aquele texto ali de Mateus 24, eu vi que era totalmente diferente. Que o arrebatamento não ia ser pré-tribulacional. Como eu não tinha muito entendimento da palavra, eu fui pesquisar no YouTube se a igreja passaria ou não pela grande tribulação. Foi quando eu encontrei o canal do pastor Luiz Guerreiro, falando exatamente sobre isso, que a igreja ia passar pela grande tribulação. Então eu fui perguntar a mais alguns pastores e eles falaram para mim que a igreja não passava pela grande tribulação. E fiquei um pouco confusa. E resolvi me santificar, jejuar, orar, para Deus me mostrar alguma coisa, se passaria ou não, porque eu queria saber. Então, meus irmãos, eu comecei a jejuar, comecei a orar, e Jesus me mostrou em sonho a Bíblia aberta em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 3 e o 4, que diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, meus irmãos, e a voz me falava para mim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4, e nisto eu me acordei. Aí eu fui pegar a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, saiu exatamente no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, e li o verso 3 e o 4. Daí então, meus irmãos, eu vi que era uma confirmação de Deus, que a igreja ia passar. Mas mesmo assim não me conformei, continuei jejuando e orando. Depois de um mês, mais ou menos, pedi mais uma vez que o Senhor me confirmasse. Então ele me mostrou o exército brasileiro perseguindo os cristãos. E tinha muita gente numa praça gritando, já tinha cristãos mortos, mas eu não vi. E eu saí dessa cidade correndo por dentro de um canavial com uma irmã que era da Assembleia, mas está afastada dos caminhos do Senhor. A gente corria muito e depois a gente voltava na cidade, o exército com armas na cabeça das pessoas para matar. De repente eu corro e um daqueles soldados me vê e vem atrás de mim e da irmã. E a gente entra numa casa abandonada, a porta fechava com um pedaço de tábua. Aqui no interior a gente conhece como tramela. Mas o interessante, meus irmãos, é que aquele homem chegava naquela casa e ele não conseguia abrir a porta. Eu estava dentro do guarda-roupa escondida e de repente eu acordei. E vi que mais uma vez o Senhor Jesus tinha me mostrado que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ele me mostrava ali a confirmação da igreja passando por perseguições. Mas mesmo assim eu pedi mais uma vez confirmação ao Senhor Jesus.
Depois de 1 mês e meio, eu vi mais uma vez a igreja sendo perseguida. Muita gente gritando, muito choro, criança correndo de um lado para o outro. Era uma correria insuportável. E eu e meu esposo saía correndo com o nosso filho no braço. Só que meu esposo resolvia voltar para pegar comida para o nosso filho. Era um exército com roupa laranja, todos com fuzil, com armas assim armas muito pesadas, né? Fuzil, metralhadoras. E quando a gente voltava, que pegava a comida, que ia embora, um daqueles homens viu a gente. Quando ele viu, ele nos rendeu e colocou a nossa cabeça junto uma da outra. Quando ele ia apertar o gatilho, eu acordei, muito assustada e trêmula. Mais uma vez o Senhor Jesus me mostrou que a igreja vai passar sim pela grande tribulação. Logo lembrei, meus irmãos, de Mateus, do texto de Mateus, capítulo 24, o verso 16, 17 e 18, que diz: Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixe tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, meus irmãos, eu lembrei porque naquele exato momento meu esposo queria voltou para pegar a comida para o nosso filho, e foi na hora que a gente foi pegos, né, pelo aquele homem. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a igreja vai passar sim pela grande tribulação. É a palavra do Senhor Jesus que diz, e ela é a maior revelação, irmãos. Nós não vamos passar pela ira de Deus, meus irmãos. Não existe arrebatamento secreto ou iminente. Tudo que o Senhor Jesus falou tem que se cumprir, meus irmãos. A gente querendo ou não. Porque a palavra do Senhor diz, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 35, o Senhor diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar a cada dia mais o Senhor Jesus, que nós vamos pedir a Ele para que Ele venha nos mostrar a verdade. Porque o arrebatamento, meu irmão, pré-tribulacional é uma mentira de Satanás. Meus irmãos, eu falei desse sonho para um pastor e ele me disse que o arrebatamento tinha acontecido, que eu tinha ficado, porque eu estava em pecado. Meus irmãos, eu fiquei muito triste, aquilo me abateu, e eu fiquei perguntando ao Senhor, mas meu Deus, onde é que eu estou pecando? Me mostre, me mostre. E Jesus não me mostrava, porque na verdade Jesus não queria mostrar que eu tinha ficado por causa do arrebatamento. Jesus queria me mostrar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, meus irmãos, é tempo de nós nos preparar, orar, de jejuar, para que nós venhamos suportar os dias difíceis que está por vir, muito em breve. Que Jesus tenha misericórdia, meus irmãos, e todos nós. Eu convido, meu querido e amado irmão, a você que ainda não aceitou Jesus, que aceite Ele como seu único e suficiente Salvador de suas vidas. Jesus te ama e Ele morreu na cruz, Ele derramou seu sangue por amor de mim, de você e de toda a humanidade. E você, meu irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor, volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo, meu irmão. Hoje você tem uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. No livro de Isaías, capítulo 55, verso 6 diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amém, meus irmãos? Irmãos, neste momento eu vou fazer uma pequena oração. Peço que os irmãos reflitam neste áudio, reflitam nesta revelação que o Senhor me passou. Glória a Jesus. Senhor Jesus, Pai Santo, Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, venho te agradecer, Senhor da glória, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, ó Pai. Obrigado por me mostrar a verdade e poder compartilhar, Senhor, com cada irmão. Oh, meu Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada inscrito do canal, os visitantes
Entre, Senhor, com salvação, com libertação, com curas e com livramento na vida de cada um, Senhor. Abençoa o teu servo, Pai, o pastor Luiz Guerreiro, que o Senhor continue ajudando ele a pregar a tua verdade, Senhor. Abençoa o seu ministério, a sua esposa, os seus filhos grandemente, meu Senhor da glória. Isso é que eu te peço, Senhor, eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.